Fala Futuro Aprovado! Hoje nós teremos uma aula de crase com foco no Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Se você aprender essas 10 questões que eu vou passar para vocês e ensinar agora, você vai gabaritar esse assunto na sua prova. Considere se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais aulas gratuitas como essa. Se ao término da aula você gostar, você pode deixar a sua curtida e o seu comentário também. Então, sem mais delongas, primeira questão. Leia o fragmento. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária. Observe o uso do sinal indicativo de crase e a sinal alternativo em que esse sinal é usado incorretamente. Incorretamente. Vamos analisar o sinal indicativo de crase no enunciado. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária. Olha só, aqui nós temos a regência nominal, né? Incorporados. O que é incorporado? É incorporado a alguma coisa, né? E nós teríamos aqui o a, né? A preposição exigida por esse nome, certo? Mais esse artigo facultativo aqui, tá? Que antecede o pronome possessivo feminino. Aqui no singular, sua. Então, a gente vai juntar isso aqui e o resultado seria a crase. Lembrando, esse acento aqui ele é facultativo. Então, a banca ela pode ter usado isso aqui de artimanha, né? Para você procurar algum acento facultativo aqui nas alternativas. Mas, reafirmando esse acento grave, né, formador de crase, essa crase aqui seria uma crase facultativa. Mas vamos procurar a alternativa incorreta aqui nas alternativas. A palestra sobre mudança de hábitos ocorreria ontem às 8 horas da manhã. Senhoras e senhores, existe um mandamento de crase que fala o seguinte: antes de hora, crase sem demora. Então, toda vez que você observar, né, a expressão indicando horas, né, horas definidas, horas exatas, você vai utilizar a crase. Então, isso aqui está correto. Existe uma exceção, né, que seria depois de preposição que não seja a preposição até, né, porque depois de até a gente tem uma crase facultativa. Vou falar isso mais à frente para vocês. O palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as 7 horas. Observe que eu falei, acabei de falar. Aqui nós temos uma expressão de hora, aí você não pode levar o bizu ao pé da letra, né, o mandamento ao pé da letra, né? Antes de hora, diante de hora, crase sem demora. Só que aqui nós temos, antes dessa hora, uma preposição, desde, preposição. E a regra é que, depois de preposição, crase não, ok? Seria um dos mandamentos também. Depois de preposição, crase não, a exceção da preposição até. Então, pela ausência de crase aqui, né, essa alternativa está correta, porque depois de preposição, crase não. E aqui nós temos a preposição desde. Letra C. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé para o hotel. Aqui a gente já entra no primeiro mandamento, né? Qual é o primeiro mandamento? Diante de masculino, crase é pepino, ou seja, você não vai utilizar crase, né, antes de uma palavra masculina, com uma exceção, vamos dizer assim, né? Que exceção é essa? Já adianta logo aí, professor. Quando você tiver subtendida a expressão a moda de ou a maneira de. E a banca explora isso também. Vou trabalhar com vocês nas próximas questões. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé para o hotel. Observe que pé é uma palavra masculina, certo? Então, essa expressão aqui, a pé, né? Essa expressão, ela não pode ser grafada com o acento grave, indicador de crase, porque ela é uma locução de base masculina, né? E nas locuções adverbiais, a gente vai utilizar a crase quando ela tiver a base feminina. Exemplo, às pressas, né? Às vezes, né? Indicando as pressas, né? O modo, né? Às vezes, tempo. Então, com essas expressões, né, adverbiais de base feminina, a gente já utiliza crase, e falei justamente por conta dessas duas outras alternativas que se seguem. Observe, às pressas e às vezes expressões de caráter adverbial de base feminina. Então, nessas expressões a gente vai utilizar a crase. Outros exemplos: à toa, à tona, à direita, à esquerda. A gente vai grafar sempre com crase, ok? Então, a gente já sabe que o nosso gabarito aqui é a letra C, porque essa expressão a pé, ela não deve vir com crase, porque ela antecede uma palavra masculina e vai esbarrar no primeiro mandamento da crase, né? Diante de masculino, a crase é pepino. A gente não utiliza crase antes de masculino, com algumas raras exceções que eu vou passar mais adiante.
E aqui já explicando, nós temos aqui ó, o uso correto da crase, com expressões aqui, locuções, base feminina, locuções adverbiais, crase correta, crase correta. Então, o gabarito da primeira questão, letra C. Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta o uso obrigatório do sinal de crase. A gente tem o uso facultativo, o uso proibido e o uso obrigatório de crase. Então, nessa questão, a gente vai encontrar 3 passagens com o uso facultativo e uma de uso obrigatório. E aí, para que vocês memorizem os casos facultativos, a gente tem um bizu, que seria o até sua Maria. Depois da preposição até, beleza? Antes de pronome possessivo feminino no singular, representado aqui pelo sua, e antes de nomes próprios femininos. A gente tem crase facultativa nesses casos, tá bom? Outros pronomes possessivos femininos, a gente tem, por exemplo, o nossa, certo? O minha, né? O tua, entre outros. E aí, vamos analisar a questão agora. Queremos assistir a nossa aula. Opa, nossa, pronome possessivo feminino, singular, facultativo. A gente pode ou não utilizar essa crase aqui. Eu quero o uso obrigatório, então não pode ser essa questão, essa alternativa aqui. Vou até a feira. Opa, olha só aqui o bizu, depois de até, antes de sua, antes de Maria. O sua, mais uma vez, representa os pronomes possessivos femininos no singular e o Maria representa os nomes próprios femininos. Então, depois de até, a crase aqui, somente se quiser, Seria um mandamento aí da crase. Depois de até, crase se quiser, ok? Então, aqui eu posso ou não colocar a crase, então eu não posso marcar essa porque eu quero um uso obrigatório. Ana, obedeça a Luísa. Opa, nome próprio feminino. Antes de nome próprio feminino aqui, a gente também tem um caso facultativo de crase. Aqui no bizu, até sua Maria é representado pelo nome Maria, mas aí são vários outros nomes, Não apenas o Maria. O Maria é só para exemplificar, ok? Então, essa crase aqui pode ou não ser colocada. Então, também é um caso facultativo. Sobra para a gente a letra D, beleza? A palestra começará pontualmente às 20 horas. Então, a gente vai entrar no bizu, no mandamento da hora, Diante de hora, crase sem demora. Então, esse caso aqui é um caso obrigatório de crase, tá bom? Então, só recapitulando, diante de hora, crase sem demora. Agora, cuidado, se antes desse termo, de hora, vier uma preposição, você não vai colocar crase, Com qualquer preposição, exceto a preposição até. Se esse termo que demonstra hora, vier depois da preposição até, você vai entrar no caso facultativo. Você vai colocar ou não a crase, certo? Exemplo, a palestra começará, vamos tirar esse pontualmente aqui, até às 20 horas. Então, eu posso ter essa crase aqui e também posso retirá-la, porque depois de até, antes de sua e antes de nomes, antes de sua e antes de Maria, o sua representando os pronomes possessivos femininos e o Maria representando os nomes próprios femininos, a gente tem crase facultativa, ok? Então, só se atente para isso, porque a banca pode fazer uma pegadinha, com essa hora e colocar, na verdade ela já fez aqui, ó, na segunda questão. Estou retornando, Observe que, por exemplo, na letra B da primeira questão, nós temos horas sem crase, porque ela veio depois de uma preposição diferente da preposição até. Se for com a preposição até, a crase é facultativa. Agora, se for outra preposição que não seja a preposição até, você não vai utilizar a crase depois de preposição, beleza? Terceira questão. Assinale a alternativa incorreta em relação ao uso ou não da crase. Vamos lá. Um dia irei a Portugal. Quando vocês observarem esses nomes aqui de país, de cidade, de estado, você vai usar o bizu. Voar, volto ler, crase para quê? Se voar e volto dar, crase você vai colocar, beleza? Um dia irei a Portugal. Você vai a Portugal e volta de Portugal. Se você vai a e volta de, crase para quê? Então, a ausência de crase está correta, E eu quero uma alternativa incorreta. Então, na letra A, eu não devo colocar crase. O examinador não colocou a crase, então essa construção está correta. Na letra B, vamos à casa do tio Luiz.
Quem vai, vai a algum lugar, certo? A algum lugar, não é isso? Esse a aqui é uma preposição. Aqui você precisa prestar atenção. Os termos, né, as palavras casa, terra e distância, vocês só vão utilizar crase se elas estiverem especificadas, né? Esse terra em oposição a bordo. Então, se eu tenho casa do tio Luiz, eu tenho uma especificação da palavra casa. Nesse caso, eu devo utilizar o acento grave indicador de crase. Então, aqui está correto, tá bom? Agora, se eu tivesse esse casa, né, um termo solto, sem especificador, eu não colocaria a crase, beleza? Cheguei à casa, ponto. Referindo à minha casa, né? Cheguei à casa, sem crase, beleza? Porque eu tenho ali uma construção, né, sem o especificador. Agora, cheguei à casa da minha mãe, com crase, porque agora eu especifico qual é essa casa. É a casa da minha mãe. Tranquilo? Maravilha. Não tem mais pão. Vamos à padaria. Opa, o mesmo verbo da letra B. Eu acabei de dizer que quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Eu já tenho aqui a preposição. A padaria admite o artigo a. Tranquilo? Você fala a padaria, né? Padaria. E agora eu vou pegar essa preposição aqui, exigida pelo o verbo ir, né? Ir a algum lugar, né? Vamos à padaria. Essa preposição aqui, ela vai juntar com esse artigo aqui, certo? E aí nós teremos o quê? Vamos à padaria. Aqui eu preciso do acento grave formador de crase. E aqui está sem, e eu quero a alternativa incorreta. Então, nesse caso, nós vamos marcar a letra C, beleza? Na letra D, fumar faz mal à saúde. O que faz mal a alguma coisa, né? A alguém. Então, fazer mal a, pede a preposição a, certo? Saúde é uma palavra feminina, né, que admite o artigo a. Então, mais uma vez, a soma da preposição com o artigo vai dar esse resultado aqui, tá bom? Então, essa aqui também está correta. Letra B aqui, correto. Sobra para a gente a letra C, porque eu quero a alternativa incorreta. Quarta questão. O acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com sorvetes e Coca-Colas. Entre as fases abaixo, assinala que apresenta erro nesse emprego, ou seja, assinala a alternativa incorreta. A banca poderia simplificar para o aluno, né? Mas vamos analisar. Sua frequência às aulas é muito irregular. Nós temos aqui o seguinte, né? Sua frequência a algo. Frequência a. Nós temos uma regência nominal que pede a preposição a. Nós temos aqui aulas, um termo, né, feminino que admite o artigo as. A gente vai somar isso aqui e vai ficar, de fato, as. Ok? O que não poderia acontecer aqui, né? Um singular mais plural. E aí a gente entra no mandamento que singular mais plural, crase nem a pau. Se a construção aqui fosse, né, sua frequência a aulas é muito irregular, essa alternativa estaria errada, porque nós teríamos aqui, ó, crase, termo posterior no plural, né? E essa crase aqui, vamos dizer assim, no singular, né? Crase. O singular mais plural, crase nem a pau. Só que a banca não trouxe dessa forma, né? Então vamos considerar aqui correto. Todos farão jus a uma grande recompensa. Aqui nós temos o gabarito. Por quê? Crase antes de artigo indefinido não pode. Artigo definido a, certo? Agora o artigo indefinido uma não admite o uso da crase. Tudo bem? Então isso aqui está errado. Se está errado, nós já temos o nosso gabarito. Letra C. Aí eu falo, opa, mas por que a uma aqui está errado e a uma aqui vai estar certo? Cuidado, certo? Os candidatos chegaram a 1 hora, e aí a gente vai entrar no mandamento da hora. Diante de hora, crase sem demora. Poderia ser uma aqui, como escrito dessa forma, certo? Então, chegaram a 1 hora e saíram às 3, o quê? 3 horas, tá? Então, esse 3 aqui é um termo que se refere a horas. Por isso que a gente tem crase aqui antes do numeral, beleza? Porque está representando hora. Os candidatos chegaram a 1 hora e saíram às 3 horas. Então, essa alternativa aqui está correta. Dirija-se àquela próxima sala, por gentileza. Quem se dirige, dirige-se a algum lugar, beleza? Nós temos aqui um dirigir-se a.
Esse aquela, esse pronome admite, né, a junção da preposição com o a inicial aqui, né, que o resultado fica aquela, craseado, beleza? Nós temos uma regra que fala que diante de pronome, crase passa fome, mas aqui é uma exceção, né? Os pronomes aquele, aquela, aquilo, aqueles. E um detalhe, pode se apresentar no masculino e no plural, que você vai colocar a crase também, certo? Dirija-se àquelas próximas salas, você também colocaria crase, beleza? Então aqui nós temos uma exceção, né, do uso da crase junto ao pronome. Então isso aqui está correto. A semelhança de. A semelhança de é uma locução prepositiva, naturalmente escrita com crase. Ela já é escrita com crase independentemente da regência nominal ou verbal de algum termo. Então essa expressão aqui ela está correta. A semelhança de, beleza? Do que foi ensaiado, redigimos. Sobrou para a gente a letra B. Já explicamos o motivo. Quarta questão, gabarito, letra B. Em relação ao uso ou não da crase, analise as afirmativas abaixo. Ele se declarou a uma cliente. Acabei de explicar, né, que a crase antes, né, do artigo indefinido, uma, não pode ser utilizada. Como ele não utilizou aqui, tá certo. Sairemos à meia-noite. Opa, diante de hora, crase sem demora. Meia-noite, expressão que remete à hora. Então isso aqui está errado, porque faltou aqui o acento grave. Errado a 2. Ele se mostrou favorável à medida. Vamos lá, senhores. Quem é favorável? É favorável a alguma coisa. Concorda comigo? Esse à medida, nós temos um termo, uma palavra medida, uma palavra feminina que aceita o artigo a. Aqui eu vou passar 2 mandamentos para vocês agora, né? Preste atenção. Preste atenção para que você não erre, ou você pode até anotar também, né? Trocando o a por ao, crase nada mal. Isso aqui é um bizu geral que você pode utilizar, certo? Trocando o ar por o, crase não senhor, certo? Então você pode pegar aqui, trocar, né, esse termo aqui que viria com crase por uma palavra masculina, né? E aí você vai, consequentemente, mudar o a por ao, certo? Então, trocando o a por ao, crase nada mal. Trocando o a por o, crase não senhor. Esses 2 mandamentos podem ajudar vocês na resolução de questões de crase. Vamos aplicá-los aqui agora. Se ele se mostrou favorável à medida, ele se mostrou favorável ao regulamento. Se você trocou o a por ao, crase nada mal. Então, quando você volta, né, da sua análise, né, você volta por a. Se você conseguiu trocar por o, por ao, né, você vai colocar crase. Ou seja, ele se mostrou favorável ao regulamento. Se é ao, se for o a, você coloca a crase. Ele se mostrou favorável à medida. Então aqui, ó, faltou o quê? Vou apagar aqui para ficar mais fácil aqui. Verificar a presença da crase. Ele se mostrou favorável à medida, né? Porque você trocou por ao, crase nada mal. Então você deveria colocar a crase aqui no A, certo? Acabou o pão, vou à padaria. Observe. Vamos fazer esse bizu aqui também, né? Trocando o A por ao, crase nada mal. Vamos colocar uma palavra masculina aqui, né? Vou ao shopping, não faz sentido, né? Você fala vou ao shopping, né? Então, se você troca o a por ao, crase nada mal. Essa crase aqui está correta, né? Porque quem vai a algum lugar, né? A preposição mais o artigo a padaria. 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 Então, aqui nós temos o uso correto crase. Aqui nós temos um erro, né? Então, nós temos aqui erro na 2, 2, errada, 3, errada. Fica o quê? 1 e 4. Vamos analisar se tem 1 e 4. Está aqui. Gabarito, letra D. Tranquilo? Maravilha. Sexta questão. Em relação ao uso ou não da crase, analise as afirmativas abaixo. O pagamento foi feito a prazo. Bora lá. Mandamento número 1 da crase. Diante de masculino, crase é o quê? Pepino.
prazo é masculino. Prazo, você fala o prazo. Prazo é masculino. Então, essa crase aqui não pode acontecer, porque diante de masculino, crase é pepino, a regra geral, tá bom? A partida terá início às 20 horas. Um minuto aqui, porque pronto. A partida terá início às 20 horas. Diante de hora, crase sem demora. Quando é que você não vai utilizar crase diante de hora? Quando antes dessa expressão vier uma preposição que não seja a preposição até, tudo bem? Maravilha. Então aqui nós temos o uso correto. Viu o nome de país, de cidade, de estado? Coloque o bizu. Vou a e volto de, crase para quê? Vou a e volto da, crase vou colocar. Você vai à Espanha e volta da Espanha, não é isso? Volta da Espanha. Se você vai a e volta da, crase a. Então, aqui deveria estar marcado com crase. Não está. Incorreto. Tranquilo? Então, a 3 está errada, a 1 está errada. Sobra para a gente a 2. Ou seja, nosso gabarito é a letra C. Maravilha. Vamos para a 7ª questão. Em relação ao uso ou não da crase, analise a frase abaixo. Vamos lá. Às terças-feiras, né, nós temos aqui uma locução adverbial de base feminina. Terça-feira, palavra feminina. Locução adverbial de base feminina, coloque a crase. Então, aqui é com crase. Então, nós já eliminamos aqui a B e a D. Porque aqui nós temos uma locução, né, circunstancial indicando tempo, né? Quando? Às terças-feiras. Iremos. Aula, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso bizu, né? Um dos mandamentos, né? Trocando o a por ao, crase, nada mal. Trocando o a por o, crase, não senhor. Vamos lá. Nós temos aqui aula. Vamos pegar esse termo aqui, colocar um termo masculino para a gente observar se vai ficar o ou ao. Se ficar ao, você já sabe, crase, nada mal, né? Iremos à aula. Iremos ao teatro. Iremos ao teatro? Não funciona, né? Iremos ao. Ou seja, trocou o a por ao, crase, nada mal. Então, se você vai ao, você vai a com crase, né? Então, aqui seria com crase. Aqui também nós teríamos com crase, maravilha. A aula de judô que fica a poucos metros. Isso aqui, ó, é sem crase, tá? É o A que indica distância, né? Distância posterior. Então, você vai marcar isso aqui sem crase, tá bom? Observe, com crase e com crase. Aqui nós já eliminaríamos também a letra A, porque isso aqui está sem crase. Aqui está sem crase. Com as duas lacunas, a gente já ficaria a resposta, que seria aqui a letra E. Tranquilo? Maravilha? 8ª questão. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas em relação ao uso ou não da crase. À noite, expressão circunstancial, né? Expressão aqui adverbial, locução adverbial de base o quê? Feminina. Noite é uma palavra feminina. Então, à noite, à tarde, né? Com crase. Com crase. Beleza? Fomos à confraternização. Quem vai? Vai a algum lugar, né? Pega aqui, aplica o bizu, né? Trocou a por ao, crase, nada mal, né? Fomos à confraternização. Fomos ao supermercado. Você fala fomos ao supermercado, né? Você não fala fomos ao supermercado, não faz sentido. Se você troca pelo masculino e a expressão a transforma em ao, crase, nada mal. Então, isso aqui, ó, pode colocar a crase. Olha só o que eu falei com vocês. A banca repetindo mais uma vez essa expressão a pé. Você sabe que pé é uma palavra masculina. Então, você não vai colocar a crase aqui, tá? Porque pé é uma palavra masculina. Na regra geral, diante de masculino, crase é pepino. Então, sem crase. Então, nós temos com crase. Já não pode ser aqui. Não pode ser aqui. Não pode ser aqui. Com crase também. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Sem crase no final. Não pode ser aqui.
gabarito, letra B. Nona questão. Analise as afirmativas a seguir em relação ao uso correto da crase. Ele realmente fez um gol a Pelé. Cuidado, tá? Eu falei no início da aula que diante de masculino, crase é pepino, com algumas exceções, né? Que exceção seria essa, né? Quando você observar subtendida a expressão a moda de ou a expressão a maneira de, ok? Nesse caso, você vai poder utilizar a crase até mesmo antes de uma palavra masculina. Observação. Bife a cavalo, a passarinho. Tudo sem crase, beleza? Porque eu quero uma expressão subtendida à moda de, à maneira de, a moda como alguém faz, o estilo ao estilo de alguém, né? Então, a bife a cavalo está errado, porque cavalo ele não faz bife, ele não lançou nenhuma moda de como fazer um bife, tá bom? Frango a passarinho, também errado, né? Porque passarinho ele não lança moda, ele não cozinha o frango. Então, essas expressões estão erradas, né? Frango a passarinho com crase errado, bife a cavalo com crase errado também, isso aí, tá bom? Ele realmente fez um gol a Pelé. Ele fez um gol à maneira como Pelé faz, né? Então seria a maneira de, né? A moda de. Então essa crase está correta. E a banca explora isso em diversas questões. Resolvi ir a pé. Olha, de novo, terceira questão já, só entre essas que eu separei para vocês, que ela coloca a expressão a pé, né? É a pé, é sem crase, sem crase. Certo? Então aqui está correto, porque ela trouxe sem crase. Parabéns a você, né? Antes de pronome de tratamento, crase, você não vai empregar, certo? Você, pronome de tratamento, sem crase, sem crase. Então aqui está correto. A partir de agora, não vamos mais falar nisso. Aqui eu já tenho um outro mandamento para você, tá? Diante de verbo, crase toma ferro. Não pode. Olha só, partir é verbo, né? Antes de verbo, melhor dizendo. Mandamento. Antes de verbo, crase toma ferro. Ela não pode existir. Essa crase aqui, antes de um verbo, ela toma ferro, ou seja, ela não pode existir. A 4 está errada. Então aqui nós temos 4 errado, 4 errado. A 1, 2, 3 corretos, né? A gente já viu, então nosso gabarito aqui é a letra C. E a última questão, vamos analisar. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas abaixo. A proibição não se referia a pessoas idosas, né? Vamos colocar aquele bizu, mandamento, né? Trocou o A por ao, crase, nada mal. Né? Trocou o A por o, crase, não, senhor. Vamos analisar aqui. Vamos colocar aqui um termo masculino, né? A proibição não se referia aos homens. Não cabe, né? A proibição não se referia aos homens, né? Então eu troquei o as por aos, né? Nesse caso aqui no plural, né? Então aqui, ó, eu vou colocar com crase, tá? As pessoas. Tudo bem? Maravilha. A fantasia foi inspirada a Luís XV. Eu vou analisar se existe uma expressão aqui subtendida, né? A moda de e a maneira de. A fantasia foi inspirada à moda de Luís. Então, se tem essa expressão aqui implícita, você mete a crase, certo? Pode colocar a crase aqui, tá? Mesmo antes de uma palavra masculina, que seria aqui um nome, né? Luís, tá bom? Mas existe aqui uma expressão subtendida à moda de. Os tripulantes da embarcação desceram à terra. Falei no início da aula, né? As expressões casa, terra, em oposição a bordo, né? E distância, você só vai utilizar crase se essas palavras vierem especificadas. Nesse caso aqui, ela está sem um termo especificador, ou seja, sem crase, tá bom? Sem crase, aqui. Sempre falei a pessoas. Observe que aqui nas alternativas nós temos, né, as expressões, as possibilidades, tudo, as possibilidades no singular. Ocorre que, né, antes, se você tem aqui ó, a crase no singular e depois vem um plural, você não pode utilizar crase, beleza? Então, esse aqui vai ser sem o acento grave, ou seja, não vai existir a crase aqui. Observe que, se eu coloco aqui no plural, plural com plural, ok, certo?
eu poderia ou não colocar crase. Eu iria analisar a regência, né? Falar a alguém. Se eu coloco aqui o plural, essa crase ficaria correta, beleza? Porque quem fala a alguém, pessoas admite o artigo, né? Ali as, o artigo feminino, eu juntaria a preposição com o artigo e aí colocaria a crase. Porém, a alternativa nos trouxe o a no singular. Então, singular mais plural, crase nem a pau. Anote esse mandamento. Singular mais plural, crase nem a pau. Então, aqui eu jamais poderia colocar a crase aqui, né? o acento grave, melhor dizendo aqui, porque depois vem um plural e antes teve um singular. Então, singular mais plural, crase nem a pau. A gente vai marcar isso aqui sem o acento. Maravilha? Então, vamos analisar. A proibição as com crase, já não pode ser aqui e nem pode ser aqui. A fantasia foi inspirada a Luiz com crase, né? Vamos analisar. Com crase, com crase. Ótimo. Os tripulantes da embarcação desceram à terra sem crase. Sem crase, sem crase. Olha, foi até a última instância. Sempre falei a pessoas, agora sem crase. Opa, marcou com crase aqui, ó. Na letra B. Então, sobrou pra gente a letra C. Beleza, tranquilidade. Maravilha. Então, a gente encerra mais uma aula com foco no Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. Se você gostou, né, deixe seu like, compartilhe também com um amigo que esteja estudando para um concurso cuja organizadora seja o IBFC e até a próxima aula.